Sejam bem-vindas à previsão da semana. Então, a gente vai começar a falar sobre o céu da semana, que vai do dia 27 de abril a 3 de maio. E hoje eu chamei a Mai para me ajudar, para a gente se aprofundar nos aspectos da semana. Bem-vinda, Mai, obrigada por ter topado. Bom dia, Mari. Obrigada por esse convite. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Depois a gente vai falar mais, mas só para as pessoas te conhecerem, saberem. Bom, é um prazer estar aqui, né, com vocês. Eu trabalho com astrologia, com tarô, com reiki, com magias, já faz já aí uns quase 10 anos. Eu atuo mais no Instagram hoje em dia, né? Então depois todo mundo que quiser pode ir lá me acompanhar. E hoje em dia, basicamente, o carro-chefe dos meus atendimentos são as leituras de mapa mesmo. Uhum. Então, mapa natal, revolução solar, tudo isso aí a gente faz, né? Para mim é um prazer estar aqui falando sobre isso, porque falar sobre astrologia, falar sobre o céu, para mim é um amor, é uma Sim. paixão mesmo. Sim, ai, tô bem feliz da gente conversar. Então vamos Eu também. começar. Ah, deixa eu até tinha falado só de eu mostrar para vocês, para quem está vendo no YouTube. Então, só para vocês terem uma noção dos eventos, a gente vai passar por cada um dos mapas da semana, mas eu fiz um slidezinho aqui. Então, sobre para quem quiser acompanhar as luas, né? Então, nessa semana a gente vai ter a lua em touro até a lua em leão. É uma semana de lua nova, né? De fase nova. Então, hoje a gente vai começar essa lunação. Outro evento importante é que na quarta Vênus vai ingressar em Áries, mas a gente vai começar falando de cada um deles. Então, eu já vou compartilhar aqui o mapa de hoje, de domingo. E acho que a gente já pode falar dessa influência do Marte em oposição Plutão, né, que está vindo desde ontem. Então, como Uhum. que você sentiu esse aspecto, Mai? Eu lembro que eu tinha comentado com você, né, Mari, que é legal a gente observar o que está vindo à tona para a gente, principalmente nesse final de semana, porque essa oposição de Marte e Plutão, ela está sendo repetida, né? Aconteceu ali em novembro, aconteceu por volta de janeiro também. Eu acho legal a gente observar o que está acontecendo internamente e externamente, né, para a gente nesse final de semana, porque esse Marte e essa energia de Plutão, essa oposição que está acontecendo entre os dois, fala muito sobre alguns desafios internos, alguns conflitos externos e internos também, né, Mari? Uhum. É legal a gente prestar atenção à forma como a qual a gente está reagindo a algumas situações, a algumas pessoas, se a gente tá, eu acho que esse Plutão, ele influencia muito nessa coisa da experiência, sabe? De Uhum. repente, alguma coisa que pode estar acontecendo nesse final de semana ou nos próximos dias pode ser semelhante ao que aconteceu ali por volta de novembro e janeiro. É legal a gente refletir como que isso está, talvez trazendo gatilhos para a gente, Uhum. sabe? Na nossa ação, na nossa expectativa, no nosso sentir. O que que você acha Uhum. dessa oposição, Mari? Sim, eu acho que é uma segunda chance, ou até uma terceira chance de curar algum Uhum. aspecto, né? Eu acho que Marte, coitado, né? Ficou em queda, retrógrado, ferido no chão. Por muito tempo, Agora está aham. começando a recuperar e já tem esse enfrentamento ali das sombras, né? Eu vejo muito esse aspecto com Plutão em Aquário, trazendo muito questões tanto sociais quanto, né, de estruturas sociais assim que poderiam estar ocultas. Eu acho que nesse aspecto mais individual, eu vejo esse Plutão em Aquário trazendo essas relações tóxicas que a gente tem com os assuntos aquarianos, sabe? Então, assim. Sim, Ai, eu tenho uma relação tóxica com um grupo. Então, eu preciso da validação desse grupo. Ai, desse movimento social, desses, eu estou alguma presa, amizade. sim, eu estou presa a algum ideal. Ou também essa questão com tecnologias, com redes sociais. Eu penso muito Uhum. no uma série que eu assisti, que já é uma conexão óbvia com o Aquário, mas eu assisti essa última, nossa, a última temporada de Black Mirror. Eu falei, gente, isso aqui é muito Plutão e Aquário, né? Tipo, as questões Eu vi tecnologia, né, de grupo, como a assim, eu gente acho. lida com as mídias sociais, né? Uhum, sim.
Eu acho que é muito isso, sabe? Então, Plutão em Aquário pode ser esse medo, né? Eu acho que Plutão também ele pode falar muito dos filmes de terror, assim, do que está na sombra. Então, às vezes Uhum, é tipo de medo de tecnologia, medo, né, de inteligência artificial, sabe? Então, uhum, pode trazer essas coisas. E ao mesmo tempo também, eu acho que é uma coisa que às vezes não fala muito sobre Aquário. Aquário é um signo fixo. Ele tem a questão de vigilância. Ele tem essa questão sim, de vigilância, vigilância de dados. Então, às vezes, em pessoas que estão no poder, às vezes é isso, né? Ter esse controle sobre as redes sociais, controle sobre o pensamento. Porque, a gente olha, tem esse lado, esse aspecto, vamos dizer, de rebeldia, de aquário, mas também tem essa. E eu falo porque eu tenho Lua, Vênus, Saturno e Aquário. Então, eu sei que tem essa questão, assim, de ser maluca, de ser doida. né? É obsessiva, né? Porque eu acho que os signos fixos eles têm isso, né? A gente tem que olhar que eles têm Tem. um lado e pode, e assim, dependendo do contexto, aquário pode ser muito conservador, né? Então, assim, eu acho que a gente Uhum, também tem que quebrar esse paradigma, porque eu até já conheci uma pessoa que era bem assim, que a família inteira era tipo tudo. Ah, é tudo revolucionária, e daí ele, aquariano, foi do contra. Entende? Então eu acho que depende olha, muito, porque aquário ele faz essa oposição a leão, né? Quem tá no governo, tá isso, reinando. Então, às vezes, alguém que está revolucionando, às vezes o aquário vai no oposto, né? Ele tá ali para exato, protestar, ele tá ali para cantar, né? Então, eu acho exatamente. importante a gente pensar nisso, mas essa oposição de Marte em Leão, o que que eu tenho visto assim em mim e nas pessoas próximas também, é muitas vezes como a gente tem reagido, né? Traz essas reações por conta de feridas que às vezes a gente nem sabe, então podem estar vindo à tona. Então, às vezes fica, e às vezes pode ficar também essa coisa meio territorialista do leão, né? De disputa de ego, Uhum, essa questão de orgulho. exato, Tipo assim, eu acho que eu até pensei também, eu falei no horóscopo de hoje, que é tipo aquilo assim, sabe que parece que ninguém ganha, que tá todo mundo perdendo? E tipo assim, não é. exatamente. Uma disputa que não leva a lugar nenhum, né? E a gente tem que entender por que que aquilo tá provocando tanto a gente. Sim, sim, e às vezes é também porque a gente está agindo por algo que não faz parte da nossa essência, né? Eu penso muito nesse Marte em Leão, né? Leão rege o coração, nesse agir pelo coração, agir pelo centro, e não agir porque Uhum, eu quero ser validada, porque eu quero ser reconhecida, porque é óbvio que eu vou me frustrar se eu ficar agindo exato. assim, né? Esperando que os outros me vejam. É muito melhor quando eu tô agindo, porque, cara, eu tô me sentindo bem fazendo isso. Isso aqui tem a ver comigo, com, né, com o que me Exatamente. ilumina, com o que me vitaliza. Agora, se eu ficar esperando aplauso, reconhecimento, é óbvio que eu vou me frustrar. E daí eu fico com raiva, né? Porque Marte vai falar muito sobre agressividade, raiva, Aham, essas questões, daí eu fico com raiva. Ah, por que que você não viu o que eu fiz? E por que que você fez? Eu não nem pedi isso, né? Então, uhum. pensando nesse campo de relacionamentos, né? Pensando nesse nível, mas eu acho que pode trazer isso. E eu acho que também pensar que, né, como a gente mencionou, nesse aspecto negativo, pode falar sobre essas questões compulsivas, obsessivas, mas eu acho que tem esse aspecto positivo de deixar morrer também, né? Plutão é o deus dos infernos, é o deus dos mortos. Eu acho que também a gente pode pensar em deixar morrer esse tipo de ação, né? Ressignificar, né, aquilo que está provocando tanto, porque daí pode puxar esse lado da autenticidade também de Aquário, né? É como você falou, essa energia de Leão ali em Marte é muito sobre buscar alguma validação, mas daí o Plutão pega e fala assim, não, pera, mas por que você está buscando tanto essa validação? Não dá para a gente fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, que conversa realmente com a gente, e isso ser mais valioso, importante, mais autêntico, mais Sim. honesto, né? Sim. Até fazer um equilíbrio, né? Então, assim, Uhum, o que que eu preciso curar que eu posso também servir para os outros, né? Então, tá, eu exato. gosto de ter atenção, eu gosto de ser vista, mas o que que eu tenho para compartilhar? O que que é realmente, tipo, né, a minha luz? Útil. Uhum. Uhum, eu acho que é isso. Que outra coisa que eu tinha pensado quando você estava falando? Eu tenho que ir anotando que eu vou esquecendo, assim, né? Mas o que que era de Marte? Acho, acho que era isso mesmo. Qualquer coisa eu vou lembrando conforme a gente vai falando. Tem mais alguma coisa que você quer mencionar que você acha importante, assim, da gente se atentar sobre esse aspecto? Eu acho que é muito essa relação que essa quadratura está acontecendo de hoje, né? Da Lua de hoje, da Lua, a Lua nova em Touro, ela também está nessa relação aí, dessa oposição que está acontecendo entre Marte e Plutão, então ela está participando dessa quadratura que está acontecendo entre eles, né? Uhum.
Hoje, agora, pô, peraí, que horas que era que vai acontecer? Agora eu nem sei que horas são, mas é agora, né? Tá tendo essa quadratura com Plutão e com Marte. Então, ontem teve oposição Marte-Plutão, daí agora a Lua tá recebendo esse Tá impacto, né? recebendo, exatamente. E foi essa energia entre ontem, foi ontem e hoje, né? Que tá acontecendo isso. Eu acho que essa energia é o que configura também essa lua nova em touro Uhum, para a semana, né? Eu tava pensando ontem. Eu achei interessante essa configuração dessa quadratura com essa lua nova em touro, porque como a lua nova ela pede pra gente a renovação, né? uhum, O plantar novas intenções, né? E essa lua ela tá confortável ali no signo de touro, né? Eu acho que a gente plantar as nossas intenções para essa semana de lua nova a partir desses desconfortos, sabe? Que eu acho que é aí que entra essa energia do sim, Plutão em Aquário, tipo, cara, isso daqui não tá funcionando mais para mim. Isso, uhum, essa situação, ou então essa relação, essa interação não tá me deixando mais confortável. Vamos falar de touro, né? Essa coisa do que é satisfatório pra gente, o que é próspero também, né? Então, eu acho sim, que é uma sacada aí para todo mundo, pra gente também essa semana, né? Plantar as intenções dessa lua nova a partir do que a gente está reconhecendo que não tá mais legal pra gente, sabe? É algo que eu quero sim, mudar. Então, eu quero uma sim, nova intenção em determinada situação. Eu acho que essa quadratura ela pode ser legal nesse sentido. Porque a quadratura nem sim. sempre é algo negativo, né? Ela Uhum, coloca a gente para fora da zona de conforto. Então, eu acho que isso que uhum, vai fazer a gente perceber o que tá tão desconfortável e mudar, né? Buscar sim, uma renovação ali. sim. Eu acho que é sentindo esses desconfortos que a gente consegue. A gente aprende muito através do contraste, né? Das oposições também, Sim, das quadraturas também. sim, Eu acho que é muito isso, né? A gente perceber essas questões ali ocultas, aonde está doendo, né? O que que a gente está precisando agir e não está fazendo, né? uhum, E que mais, então? De manhã você é acha... verdade. Pode falar. Não, perdão, é que a gente começa a falar. Aham, vai. Essa coisa do agir, sabe? Como você tinha falado de manhã, a gente tinha conversado, né? Eu senti um pouco essa coisa da preguiça da lua, né? Da lua em touro. E eu acho que essa quadratura também, ela pode trazer pra gente aquela coisa do. Pode funcionar para duas situações. Por exemplo, vai pedir, de repente, para quem tá sem. Eu acho que vai pesar um pouco no nosso físico, sabe? Vamos começar por aí. A gente vai sentir um impacto assim no nosso, na nossa energia, no nosso corpo e tal, aquela coisa a sensação de um peso, sabe? Uhum, Para algumas pessoas vai ser interessante essa lua em touro dar um descanso para o corpo, né? Ouvir o corpo e uhum, descansar, parar mesmo, porque senão até o final da semana vai dar tilt, né? E uhum. para outras pessoas pode tá pedindo um movimento, essa energia de Marte, né? Sim, sim, sim. É verdade. Para mim, eu senti essa energia de Marte. Eu acordei querendo fazer um monte de coisa. Já fui até na academia. Eu acho que esse Marte em Leão também traz muito isso, né? Marte em signos de Uhum, fogo. Essa liberação, uhum. assim, da. Né? E pensando quando faz aspectos com a Lua, também favorece essas liberações emocionais através de exercício físico, Do né? físico. De práticas. Uhum, E eu acho que touro também traz muito esse prazer, essa consciência corporal. Então, une o útil com o agradável, né? Vou liberar, uhum. vou regular as minhas emoções, regular o meu emocional e também ter uma prática. Então, eu acho que pode ser interessante, né, para quando tem essas quadraturas com Marte, né, Perfeito. colocar. Então, acho que é isso de manhã. Então, agora à tarde, deixa eu ver o horário para eu não falar besteira, 16h31. Então, a gente vai ter essa conjunção da Lua com o Sol. Então, a gente começa a fase nova, né? E essa fase nova, então, vai ficar por toda a semana, porque é só no próximo domingo que a gente vai ter oficialmente a Lua crescente, né? Porque a Lua, ela tá crescendo. Depois, eu sempre penso isso, tanto na Lua cheia, né? Quando tem o ápice, ela já começa a minguar, mas tem a Lua nova, ela já Exato. começa a crescer. Mas oficialmente, né? Oficialmente é Aham. só no domingo. Mas então, essa fase nova, eu vejo que é mais um momento, assim, como a Lua está muito próxima do Sol, eu penso que ela está combusta, assim, como se a gente não tivesse tanta visibilidade ou tanta energia de ação. E como a Lua ela tem essa característica receptiva, é mais um momento assim, estou recebendo a iluminação, estou recebendo a consciência, estou recebendo a visão do que eu preciso fazer, e daí é tipo aquela hora que o sol tá bem na nossa cara, assim, sabe? Eu Uhum. penso.
Daí depois ele vai abaixando, daí você, acho que estou entendendo, tô começando a ver as coisas. Absorveu aquela energia, daí vai agir, né? E como que você sente, assim, a lua nova, né? Como que é pra você, no teu ritmo? Olha, começando porque eu nasci sob uma lua nova, então pra mim eu acho que é muito natural. Aham. Na verdade, eu nasci sob uma lua negra, tem uma conjunção ali com Lilith também. Uhum, É, mas eu acho que pra mim é muito natural essa coisa do. Eu, pelo menos, me sinto, durante o ápice da lua nova, um pouco mais introspectiva. Eu acho que é bem essa energia que você falou, sim. do sol ali na nossa cara, a gente fica um pouco mais observante, né, do que está Uhum, acontecendo, mas em silêncio, entendendo a situação, entendendo o momento, para então, né, a gente tomar uma ação. E eu acho que isso reflete muito no significado da lua nova, né, que é aquela coisa uhum, do plantar a semente. Então a sim. semente vai lá para o solo, fica no escuro, aquela incubação, né? E daí ao longo do tempo, ao longo do processo, ela vai ali brotando. Então, acho que para gente, principalmente hoje, né, é um dia mais de refletir mesmo, né, sobre tudo que está acontecendo, principalmente sobre essas quadraturas que estão sendo apresentadas para Uhum, gente, porque eu acho que a gente vai entender a lua nova ao longo da semana. Então, é esse processo da sim. incubação, sabe? Uhum, perfeito. Também eu penso igualzinho, assim. E a lua tá escondida, e daí, igual você falou, tipo, a semente ali tá escondida, né? Aos poucos a gente vai Uhum. vendo. O que que eu ia falar mais? Acho que. Ai, nossa, agora meu pensamento tá fugindo. Eu acho que eu tava pensando no que eu ia falar antes de Plutão, que agora eu esqueci de novo. Ih, esqueci. Mas enfim. Volta o pensamento. É, tá perdida, gente. Meu Mercúrio tá meio maluco hoje. Mas pensando nos assuntos assim que a Lua, essa alunação pode trazer, né? Eu acho que a gente pode pensar, tá sempre, como é o signo de Touro, eu acho que é sempre interessante nessa alunação a gente observar aonde está Vênus, né? Que na quarta ela já vai para Áries, mas onde está a Lua também, né? Que acaba sendo Uhum. Touro rege a Lua também por exaltação, então eu acho que é importante olhar para isso. E a gente tem uma Lua cheia em Escorpião, então a gente está se direcionando para isso. Mas eu penso que é uma alunação, então, que traz, como você mencionou, esses temas de conforto, de prazer, de estabilidade, de segurança, principalmente de seguir o nosso ritmo natural, da Exato. gente perceber o nosso ritmo. Porque às vezes eu acho que principalmente para nós, mulheres que a gente tem esse ciclo, né, por conta dos hormônios, muitas vezes, mulheres que menstruam, né? É, e às vezes a gente está muito desconectada, porque a gente está mais conectada com o mundo externo, né? E daí a gente tem um Uhum. ritmo que funciona bem. Se a Cada gente um tem o segue seu, ele. né? Se a gente Uhum. segue ele, né? Eu, por exemplo, cara, eu sou uma pessoa que eu acordo de madrugada. E às vezes eu durmo umas 6, 7 da noite. O sol foi embora, eu vou junto. Eu E sou o contrário. então, tipo assim, se você ficar brigando, não vai funcionar, né? Eu Uhum. acho que é muito trazer esse olhar para o nosso ritmo, para nossa natureza, para o nosso corpo, né? O que que você acha, assim, para essa Sim. uma dica já para essa alunação toda, assim, né? Uma coisa para Eu olhar. acho que vale muito aquilo que a gente tinha falado, né? Para cada um, como você falou, cada um tem um ritmo. Então, Uhum, para cada um, acho que vale a gente observar como que isso está sendo pedido, né? Para uhum, alguns, vai ser esse alerta, principalmente com esse Marte em Leão ali, esse alerta para, olha, dá uma desacelerada, olha mais para o uhum, que o teu corpo está pedindo, né? Principalmente com essa lua em touro, a lua ativa o nosso corpo, né? Então, olha para o que teu corpo está pedindo descanso, está pedindo uma melhor alimentação, né? O sono, como que tá, né? Como que você está se cuidando? E para outros é aquilo, olha, vamos movimentar, que você já está muito paradinha, uhum. vamos fazer alguma coisa para, né, mover a energia. Acho que vale muito nesse sentido da gente se observar. Eu acho que o primeiro passo, principalmente nessa energia de touro, né? Nessa coisa da terra da gente estar no momento presente realmente, né? Aquela coisa de, olha, Sim. parar um tempinho ao longo do dia e se perguntar, né? O que que eu tô precisando agora? Né? Uhum, Tô precisando me sim. movimentar para liberar, que nem você falou, né? Para liberar as emoções, ou tô Uhum, precisando me acolher um pouquinho, né? Dar uma descansada para eu entender o que que eu tô sentindo, porque às vezes a gente acha que a gente tá num turbilhão, né? Numa situação de repente, mas uhum, o que falta pra gente é de repente parar, descansar, né? Aquela coisa de dorme que passa, uhum, sim. porque depois isso dá uma clareada, né? No pensamento, no entendimento das coisas.
Sim, e eu sempre penso assim na agricultura mesmo, né? A terra ela tem que descansar. Ela tem um tempo que não adianta. Uhum. Gente, você vai jogar água, você vai jogar coisa ali, você vai matar a terra, vai matar a A terra, sementinha, né? A né? sementinha. Então tem esse tempo de preparo, tem esse tempo de espera, né? Então tem hora que a gente tem que descansar. A terra descansa, a gente também tem que descansar. A gente é um Uhum. pequeno pedacinho de terra, né? Eu acho que quando tem planetas em touro, isso fica mais perceptível. Uma coisa também Sim. que me veio à tona você falando dessa quadratura com Marte, é também a gente linkar, né? De alguma forma tentar unir, então, esse conforto taurino com essa ação criativa leonina, né? Então, às vezes, uma prática que é confortável, mas que também pode ser criativa, pode ser artística, pode ser energética, Boa. né? Então, às Uhum. vezes, a gente conseguir linkar isso, porque às vezes pode ser mais desafiador, porque as quadraturas acabam sendo mais desafiadoras, né? Mas é possível, às vezes, fazer uma coisa confortável e uma coisa também, né, começar algo, porque eu acho que Marte também tem isso, né, de romper para iniciar. Uhum. E Marte também pode falar sobre cortes, né? Então também pode facilitar, pensando que ainda a Lua tá minguante, né? Pode facilitar esses cortes. Enfim, algumas ideias assim que me vieram É com você interessante. falando, né? E essa coisa do movimentar o corpo, então essa energia de Marte em Leão ali, através da expressão criativa, né? Uhum. Então, para algumas Sim. pessoas vai ressoar essa coisa de dançar, se expressar, né? Se comunicar. Eu acho que vai muito Sim. nesse sentido também. E pensando nisso que Touro e Leão, apesar deles não, né, de Touro ser regido por Vênus, Leão ser regido pelo Sol, eu acho que eles têm essa coisa assim criativa, né, Tem, artística. A Touro por essa questão venusiana, mas o Leão por conta dessa criatividade mesmo. exato. Então acho que é isso para o dia de hoje. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Acho que não. Acho que dá pra gente seguir. Deixa eu abrir então, deixa eu achar aqui do dia 28. Então, no dia 28 acho que vai ter um aspecto com Urano e com Saturno, é isso? Isso. Amanhã, né, segunda-feira, dia vinte e Isso. oito, tem uma conjunção da Lua em Touro com Urano e um sextil também, né, Uhum, da Lua com Saturno. O sim. que que você acha que essa Lua conjunta a Urano pode trazer pra gente amanhã, Mari? Vindo dessa En- energia de hoje, de ontem. Então, eu acho que assim, sempre que tem uma energia uraniana, ela pede pra gente muito essa quebra de padrão. E tem essa vontade de liberdade também, né? Eu Uhum, penso que sempre vem essa energia assim da onde às vezes a gente está se sentindo presa, onde a gente está se sentindo estagnada. Então eu acho que pode ajudar assim a gente ter insight, sabe, do que eu preciso fazer, do que eu preciso mudar. Então às vezes vem uns pensamentos ou às vezes até acontece coisas inesperadas mesmo, uhum. para que a gente mude, né? Porque às Meio vezes que força, né? Uhum. Eu sempre vejo assim, quando tem aspectos com Urano, eu não tô achando o mapa aqui, mas eu já acho. Os aspectos com Urano, às vezes eles trazem uns caminhos muito, acontece, sei lá, meio que um acidente, assim, tipo, sei lá, o meu Zoom não pegou. Aí eu acho um Uhum. outro programa que daí funciona bem, sabe? Eu falo, nossa, isso aqui é melhor. Só que às vezes, É, sabe? Ou às vezes você não passa por aquela rua, ou às vezes, sabe? É alguma coisa que é a parece coisa que do dá errado. improviso. Uhum. Então eu vejo assim, às vezes a gente é meio forçada, sai desse lugar de conforto, mas daí você vai, daí se coloca nesse espaço de experimentação. Então eu acho que quando tem aspecto com Urano, é tipo assim, eu não controlo as coisas. Sabe? Então eu não vou controlar, deixa eu vou, aquilo que a gente falou até de improvisar, né? Vou improvisar aqui Uhum. o que eu tenho, né? Eu acho que é isso, essa briga, porque eu vejo muito Urano assim, é, muito símbolo do nosso inconsciente mental coletivo. Então, às vezes, se a gente se abrir para isso, sabe, se abrir para essas ideias, então, às vezes, né, fazer alguma coisa criativa, uma meditação, eu acho que funciona, assim, sabe? Como que, Uhum. como que você vê esse aspecto? Eu acho que puxa muito o que a gente vai observar hoje, né, nesse final de semana, de repente. Então, se a gente pega essas informações e reflete que tem algumas coisas que a gente precisa fazer, né? Talvez essa conjunção com Urano amanhã traz aquele insight, sabe? Traz aquela clareza então é isso que eu preciso fazer essa semana
para eu Uhum, sair dessa estagnação, ou então para eu dar um descanso para minha cabeça, para o meu corpo, de repente, né? uhum, Traz para a gente, acho que uma ideia, que nem você falou, né? Uma uhum. alternativa para algo. Eu acho que é assim. Sim, sim. É, eu estava até pensando que, de alguma forma, esse sextil de Saturno também, né, com Saturno, de alguma forma, também está nesse mapa da alunação, do quanto eu vejo Saturno muito assim, nos trazendo responsabilidade, limites, disciplina, e Uhum, alunação em Touro falando sobre esse cultivar, né? Então, a gente disciplinar esse cultivo ali do nosso corpo, do que nos traz conforto, né, do que nos traz prazer. Então, às vezes, pensando em longo prazo nessa questão de estabilidade, porque às vezes, como o touro é um signo que exalta a lua, é regido por Vênus, às vezes a gente pensa mais em prazeres muito imediatos, né? Prazeres uhum, diários. Sabe, tipo, ai, um sim. docinho, um docinho, Uhum, uma coisa uma prazerosa, assim. sonequinha. Mas, tipo assim, a gente pode pensar nesse prazer que seja um prazo também, sabe? Então, às vezes, sei lá, pensar no seu trabalho, como que eu posso trazer mais prazer, mais conforto. Ai, uma almofada aqui, um cheiro no ar, não sei, Uhum, sabe? Então, a gente pensar também não só nesses pequenos prazeres que são ótimos, mas como também pode ser mais prazeroso, né? Às vezes, como que eu posso estar mais descansada fazendo o que eu tenho para fazer? exato. Às vezes num outro ritmo, porque, nossa, hoje me veio muito esse insight, assim, próximo da hora que eu acordei, que é tipo, eu posso fazer qualquer coisa se eu estiver confortável, se o meu corpo estiver confortável, sabe? Sei lá, se eu tiver com uma roupa gostosa, fazendo as coisas lentamente, eu não sei, eu sinto que eu consigo fazer qualquer coisa, Nossa, também. Uhum, eu também, né? sou bem assim. Então, eu acho que é pensar sobre isso, né? Pensar, assim, é legal ter esses prazeres, assim, né? Mais rápidos, mas como que a gente também pode cultivar o prazer no nosso dia a dia, o prazer de ter um corpo, que às vezes a gente também se desconecta muito do nosso corpo. Então, às vezes, Sim, todos os dias se reconectar com os sentidos, porque muitas vezes a gente faz as coisas com pressa, porque realmente o mundo tá muito apressado, tá muito agitado, as coisas são muito rápidas, né? Então, como que a gente pode cultivar um espaço ali de autocuidado, né, na medida do possível, de conexão com o nosso corpo, com a nossa natureza, com nós mesmas, né? Então, nosso ritmo, né? eu acho que esse aspecto de Saturno me fez pensar sobre isso, sabe? Pensando nessa alunação também, não pensar só nessas questões assim mais cotidianas, mais da nossa vida doméstica, mas pensar também para além, né? O que eu quero construir? Como que eu quero lidar com o meu prazer? Meu prazer vai ser só uma coisa, sei lá, de final de semana? Né? Tipo, Uhum. é só nesse momento que eu posso descansar, que eu posso ter prazer, né? E como trazer isso para o dia a dia, sabe? Como que eu posso cultivar isso, né? Como que traz mais conexão, né? Então, eu acho, eu penso então que esse Saturno, ele traz pra gente aquela coisa do vamos organizar então a semana, né? Uhum. Basicamente, vamos tentar fazer. O Urano ele pode vir com um temperinho assim de vamos fazer alguma coisa diferente então essa semana que deixa a gente mais confortável, né? Porque de repente se Sim. a gente está sentindo algum desconforto emocional, está lidando com alguma situação mais difícil, né? Por essa configuração, buscar fazer, inserir alguma coisa na rotina essa semana que traz, né? Esse autocuidado, né? E eu Uhum. acho que esse Saturno ali, ele vem nesse aspecto sutil, principalmente porque ele está em peixes, né? Da gente, como você falou, buscar algo que seja mais a longo prazo, né? Uhum. Então, buscar mais a qualidade de vida, talvez, né? Sim, A nossa alimentação, o nosso sono, a forma como a qual a gente trabalha, né? Trazer um uhum. pouco só momentâneo, mas que Sim, seja para a gente inserir para a vida, né? sim. E eu acho é bem isso que você falou também, porque eu penso que os aspectos da Lua com Saturno muitas vezes trazem os limites do nosso corpo. E às vezes daí o que que acontece, eu acho, quando tem planetas, aspectos em peixes, a gente vai pela fuga. Não é porque, tipo, não, eu Uhum. mereço prazer, eu mereço descanso. Meu corpo é um direito natural do meu corpo descansar. Então, às vezes vem aquela coisa meio, acho, quando de peixes, meio de fuga, é, de escapismo, de autossabotagem, tipo, eu vou fazer isso, mas eu não me permito, sabe? Aquela coisa Uhum. meio. Então, tipo assim, eu posso inserir um doce na minha vida todo dia porque eu gosto de doce. Não vai ser uma coisa assim, sabe? De autossabotagem, de culpa, né? Eu posso inserir ali momentos de prazer, de fazer coisas que eu gosto, né? E Sim.
E eu acho que isso a gente estava até falando antes também sobre essa questão dos horários, né? De Saturno falar sobre isso, se respeitar o tempo. Cara, eu não tenho muito tempo aqui. A gente vai viver o quê? No máximo, que Uhum, uns 100 anos. Então, assim, vamos fazer o que a gente gosta? Já falei, na medida do possível, porque eu sei que a gente tem coisas que a gente precisa pagar para viver, né? Cada um tem os seus limites, tem as suas questões, mas eu acho que dentro dos limites da sua vida, né? Cada um tem uma margem ali que a gente poderia estar fazendo e não tá, sabe? Então, eu acho que é exato, olhar para isso, né? Olhar para a nossa vida, assim, o que dentro aqui eu posso, né? Olhar para os nossos limites e nos responsabilizar por isso, né? exato. Porque, Perfeito. porque pelo menos nessa vida mais ou menos esse tempo que a gente tem, né? Então, E a gente tem que lidar com o físico, né? Com o que está acontecendo aqui e uhum, agora. Então, acho que vem de muita consciência dessa lua em touro pra gente, né? De pera, sim, como. E o Saturno ali em Peixes traz muito esse aspecto também espiritual, né? uhum, Como que a gente consegue trazer um pouco da nossa espiritualidade, que é algo que também traz conforto, acolhimento pra gente, né? sim. Ao longo do dia a dia, né? Ao longo da rotina. Eu acho que Não, esse sextil que vai acontecer ali entre a Lua, Urano e Saturno pesa muito para esse lado também, para a gente olhar para como que a gente está uhum. lidando com isso também, né? Sim, eu penso muito nesse Saturno em Peixes, essa busca de uma disciplina espiritual também. Espiritual no sentido, não necessariamente, religioso ou algo assim, mas da Não. gente buscar um sentido, sabe? Buscar algo Uhum. além. Porque às vezes, cara, só coisas práticas você vai ver que não vai, igual você falou, não vai te nutrir. E a gente tem. Eu sempre falo para as pessoas também, cara, a gente tem 12 casas ali no nosso mapa, no mínimo. Pelo menos tem 12 assuntos, né, que a gente tem que nutrir Aham. ali, né? E a espiritualidade é um deles. E também não é só a única, porque às vezes tem gente que é só a espiritualidade. Eu falo, gente, tem mais 11 casos ali que você tem que, né? Uhum. Mas Sim. é, mas é um ponto que é importante pra gente, né? E que mais que você estava falando que eu pensei também? Eu acho que é isso de Saturno. E também pensar nessas questões, eu acho que a Lua em Touro sempre traz também essas questões da natureza, né? Então, essas preocupações ambientais, pensando no macro, né? Até Uhum. pensando no micro, assim, pensando na gente mesmo, às vezes se aproximar da natureza, porque daí a gente se acalma, né? Tem até pesquisas científicas que falam disso, né? De quando a A gente Terra. busca, sim, práticas de aterramento, de grounding, é a melhor coisa. Uhum. Colocar o pé na Exatamente. terra, né? Colocar um pouquinho o pé na terra. Mexer na terra também, né? Se não pode colocar o pé Sim, na terra, mexe num vasinho de planta, né? Que já sim. muda a Sim, vibe depois de é fazer isso. verdade. Às vezes até na hora de fazer comida também, né? Eu acho que jardim é muito legal. E Sim, às vezes e Saturno é o deus da agricultura, né? Cronos é o deus da agricultura também. Então eu penso que aprender a sim, lidar com a terra, com a matéria, a gente também entende sobre os nossos limites, sobre o tempo das coisas, que é aquilo. Se você planta um dia, você não. Saturno para mim é muito isso. Você planta um dia, você não vai colher no mesmo dia. E se você planta batata, você vai colher batata, você não vai colher outra coisa. Então, exatamente. tipo assim, o que você está plantando todos os dias? Que hábitos? Que disciplina? Porque se você não está plantando, sei lá, saúde, você não vai colher saúde. Não Tipo vai. assim, não tem como. É tipo, a lógica da terra não é essa, né? Então, eu acho que eu sempre gosto de pensar a gente como esse pedacinho de terra, assim mesmo, sabe? O que que você está plantando. Então, acho que eu. E Pode falar. é muito o que a gente falou da sementinha dessa lua nova, né? Uhum. Já puxa para aquilo que a Sim. gente falou. É exatamente Sim, isso. sim. Nossa, eu vejo muito importante também a gente aprender a construir hábitos, sabe? Porque eu acho que isso é, principalmente para touro, porque touro é muito resistente, né? No sentido assim, é muito bom no sentido de constância, de produtividade. Gente, começou, nossa, pessoas taurinas próximas de mim são as que mais trabalham, né? Só que também Uhum. tem essa questão, às vezes, da dificuldade de mudança, né? Então, às vezes, você precisa Sim, implementar um novo hábito, às vezes aquele tá desconfortável já, nem tá dando prazer, né? Então a gente também, eu acho esse aspecto de entender, de buscar compreender como que eu posso criar novos hábitos, né? Eu acho que isso pode ser interessante também, pensar nisso. Acho que amanhã sim. é isso. Tem mais alguma coisa que você quer Não. falar? Então amanhã, basicamente, a gente prestar atenção no que a gente vai fazer ao longo da semana, né? Sim, Planejar a semana. sim, o que a gente quer construir é conversar com o tempo, de alguma forma, Uhum. né? Sim, Conversar sim. com Deus Tempo, né? Eu lembro daquela música lá do Tempo. Será que é do Caetano Veloso? Não sei, que ele canta. Oração ao Tempo. Enfim, Menina, não viajando conheço. aqui.
Viajando aqui. Ó, é porque eu falo, meu Mercúrio Sagitário é assim, ele pensa uma coisa, daí pesca totalmente outra que não tem nada a ver. Mas enfim, Mas faz parte. foi no dia 29, né? Tá certinho aqui. Então, Isso. no dia 29, a gente tem um sextil com Vênus, tem o ingresso da Lua em Gêmeos, tem um sextil também com Marte. Eu vejo que essa mudança, então, de Touro para Gêmeos pode ajudar, é aquilo, então, pensando nessa lógica, né? Se Áries é essa semente, Touro, ele tá ali incorporando, dando forma, Gêmeos já é aquele momento que germina, né? Que daí a gente Uhum. busca ferramentas, busca conhecimentos. Eu acho que já entra até no que eu estava falando nesse sentido de buscar trocar, buscar conversar, né? Buscar informações, ser curiosa, né? Eu acho que a Lua em Gêmeos ela traz essa movimentação. Se Touro traz esse aterramento, né? Essa segurança, esse enraizamento. Quando a Lua vai para Gêmeos, a gente já começa a trocar informações, já traz essa capacidade de adaptabilidade também, né? Como que você vê esse? Sim. Olha, eu acho que vai puxar muito nesse sentido mesmo do que vai começar a trazer resultado, né? Uhum, Porque a gente olha para esse aspecto com Vênus e vê essa coisa da fertilidade, né? Do que está uhum, brotando, então, né? Dessa sementinha que a gente plantou entre hoje e amanhã. Então, acho que na terça-feira essa energia de Gêmeos já vai trazer para a gente um pouco mais de movimento. uhum, Então, já fica aquela coisa do vamos refletir. Se esses primeiros dias aqui estão pedindo para gente um pouco mais de descanso, ficar mais alerta com o corpo, né? Ou então começar a se movimentar. Se a gente seguir essa lógica, na terça-feira, se a gente descansou, se a gente se alimentou melhor, ou se a gente colocou um movimento no corpo para quem está pedindo isso, vai ser, acho que, aquele período que vai começar a vir um pouquinho mais de resultado naquilo que a gente está uhum. esperando, né? Então, acho que, e até porque a Vênus ela vai estar ainda em peixes, né? Vai puxar muito essa coisa dos sentimentos, daquilo que está sendo confortável para a gente também, né? E Uhum, eu acho que vai atuar nesse sentido. sim. E é um aspecto muito gostoso, né? Lua exaltada e Vênus exaltada. Inclusive, as últimas horas da Vênus exaltada, né? Que exaltada não É, sabemos muito bem, porque retrogradou, encontrou Saturno duas vezes, não sabemos se ela tá muito aham, exaltada, coitada. Ela tá meio sofrida, tá cansada. cansada. Que exaltação é essa, né? Mas ela está Uhum, ali. Mas eu acho que pode ser um aspecto muito legal, assim, depois de tudo, de todos esses percursos dela, eu acho que pode ser, né, pensando até um pouco antes ali desse horário que vai ter o sextil, né? Pode trazer essa percepção assim do prazer, do conforto, né? Eu acho bem uhum, legal. E que mais? Eu acho que a Lua em Gêmeos ela traz isso mesmo que você falou. Depende de como a gente lida com essa Lua em Touro, se a gente ouvir o nosso corpo, ouvir as nossas necessidades, que daí a gente já consegue ir inovando, né? Pensando, tá? Eu preciso de mais descanso. O meu corpo precisa de mais vitamina. Eu tô sem energia. O que que o meu corpo está precisando? uhum, É de alimentos diferentes? É de uma prática física? Né? Então, eu acho que daí Gêmeos já ajuda nessa movimentação, nessa troca, né? Nas informações também, né? E sim. daí, esse aspecto com Marte, eu acho que também já ajuda a direcionar, né? Uhum, sim, e também para algumas pessoas vai ser aquela coisa de não queimar a largada também, né? Porque com Uhum, a Lua em Gêmeos, a nossa mente também vai se agitar um pouco mais. Então, uhum, para quem tiver aí com a mente já um pouco mais acelerada, essa questão de ansiedade, sim. descansa, tenta descansar na medida do Uhum, possível nesses primeiros dias, para que uhum, na terça-feira já não chegue no comecinho da semana, na terça-feira já cansado, né? Já exaurido, sim, mentalmente, principalmente, né? sim, Então, prestar sim. atenção nisso, eu acho, né? Sim, eu também penso que a Lua em Gêmeos, às vezes, principalmente porque a gente está com Júpiter em Gêmeos também, às vezes é muita Uhum, informação, né? A muita, gente não e a Lua, a gente pode pensar na digestão também, né? A gente não consegue absorver, incorporar tanta informação, né? Eu acho que sim. até esses tempos, eu vi uma notícia, agora eu não vou falar, não vou lembrar certo a informação, mas é que, tipo assim, em um dia a gente tem o tanto de informação que a gente teria, sei lá, a nossa vida inteira. Então, Ainda mais assim, hoje em dia com rede social. sei lá, eu acho que deve ser um minuto assim que a gente tem na internet, deve ser em 100, 200 anos atrás o que a gente teria na nossa Uhum, vida inteira. Então, cara, o que que a gente faz com tanta informação? Será que nosso corpo comporta? Será, né?
Tá sendo útil, né? Eu acho que É, isso volta para aquela para que a gente tinha falado da energia de Netuno em Aquário, né? Eu estava olhando ali, essa Lua ela vai fazer um trígono, né, com esse Plutão em Aquário. ah, Então verdade. é muito nesse negócio também do que está sendo útil para gente. Se é esse excesso de informação, né? Uhum. Se às vezes é um excesso de comunicação, às vezes a gente está se comunicando Sim. demais, Não tá falando nada com né? nada, né? Só besteira, só meme. Exato. É, e eu também penso nisso até com esse Júpiter em Gêmeos, que daí vai ser na quarta, né? Mas já adiantando esse aspecto, que de às vezes, assim, a gente tem acesso a muita informação, mas às vezes não sabe o que fazer com isso. Ou às vezes não incorpora. Às vezes, tá, Uhum, eu sei que, sei lá, meditar é muito bom, mas eu tô fazendo isso, sabe? Às vezes eu tenho muito acesso a muitas práticas, mas o que que eu tô levando para minha vida? O que que eu tô trazendo realmente, né? Eu acho que até esse aspecto de quadratura do Júpiter com Saturno também traz muito isso. Tipo, vamos trazer para sua disciplina essas questões, né? Enfim. uhum. Mas eu acho que pode dar esse aspecto com Marte. Ah, até falando sobre esse trígono com Plutão também, eu acho que pode ser, a gente pode favorecer, às vezes, a gente se apropriar muito desse poder mental, né? Porque eu vejo esses aspectos como Plutão, com Plutão, muitas vezes, essa retomada do poder, né? A gente parar de Sim, depender também, porque muitas vezes Plutão é isso, né? Essa dependência, essa compulsão, essa obsessão. É tipo, eu estou indo atrás de ferramentas que vão me curar, atrás de informações que eu tô precisando, né? Eu acho que até Mercúrio em Áries. Eu vejo que ajuda, assim, nessa assertividade, né? Porque, por exemplo, antes, quando sim. Mercúrio estava em peixes, parecia mais uma confusão, assim, muita coisa. Eu acho que Ares ele traz isso, vai direto, às vezes é quente, é seco, queima, né? É muito assertivo, Mas é mais direcionado. né? Você não fica rodeando ali, ó. Você fica Uhum, né? Então eu acho, aham. então eu acho que até pensando que a Lua estando em Gêmeos, ela vai ser regida por esse Mercúrio em Áries, né? Então ajuda assim também nessa assertividade. E daí na quarta também já tem esse trígono com Mercúrio. Tem mais alguma coisa de terço que você acha interessante da gente Eu mencionar? acho que é interessante pontuar o sextil que vai acontecer com Marte também, que puxa aquilo que Uhum. você tinha falado de Marte dos cortes. Que eu acho que a gente Uhum. observar tudo isso de informação que a gente está recebendo, que a gente consome, né, todo dia, Uhum. e isso pode estar tá pesando para a gente também, pode estar mais cansando do que sendo um aliado, um facilitador, né? Que nem você falou Uhum. das práticas. Eu faço muitas práticas todos os dias na semana. Tá sendo útil todas elas? Não tem alguma coisa que você pode, de Uhum. repente, cortar, deixar para fazer depois, não agora, né? O que está sendo mais útil, mais produtivo? Eu acho que esse estilo com Marte pode atuar nisso. O que que a gente pode cortar Sim. essa semana para eliminar carga, né? A Sim. carga extra, né? Eu Uhum. acho que puxa bem nesse sentido. Sim, eu vejo bem isso. Eu, por exemplo, de manhã, assim, eu tenho muito costume de ler. E daí, o que que eu faço? Às vezes eu pego vários livros e leio um pouco de cada. Daí, agora eu tenho muito feito esse questionamento. Mariana, para quê? Qual o objetivo disso? Porque às vezes só fica várias palavras ali, sabe? Tipo, eu leio um pouco de cada. E me veio muito, quando você estava falando, me veio muito esse comportamento que eu tenho. Porque eu gosto de ler, mas às vezes eu gosto muito de ler várias coisas diferentes, assim, sabe? E às vezes sem nenhum Uhum, propósito. Tipo, uhum. às vezes, na verdade, eu tava precisando ler alguma coisa, sei lá, para ajudar na minha rotina. Aí eu tô lendo uma coisa, tipo, totalmente. Eu falo, por quê? Por que você está fazendo isso? É aí que entra a energia mais direcionada, né? Então vamos direcionar o foco para É, não dispersar tanta energia. tipo, às vezes você tá precisando de alguma informação e você não tá fazendo, você não tá indo em busca disso, né? Às vezes, Uhum. tipo, você tá ali no YouTube e você pode pesquisar, métodos de estudo para não sei o quê, blá, blá, blá. E daí a gente tá, sei lá, meme. É, Coisa já se engraçada. distrai. Não que não possa, eu acho muito divertido, né? Mas assim, às vezes Não, sim, mas tem que direcionar. Vai ter momento que vai ser necessário, né, para ser mais útil, porque senão sim. entra naquilo do Plutão em Aquário que você falou da influência das mídias. Quando a gente vê, a gente tá ali, passou, sei lá, 1 hora, 2 horas inteiras no rolando o feed no Instagram. Aí a gente deixa o celular de lado e pensa, nossa, tô tão cansada. Sim, Você não fez esgota. nada, você só ficou ali, né, Uhum, consumindo. sim, é bem isso. Então, acho que é isso de terça, né? Sim, Passamos para quarta? Deixa passamos eu para achar quarta. aqui. Então, o que que tem de quarta? Quarta-feira é o ingresso da Vênus em Áries. Muito interessante essa energia. Vamos ver como é que ela vai
agir agora, né? Depois de ter ficado ali em Peixes, e esse Sim, período de retrogradação, né? E vai ter também a conjunção da Lua em Gêmeos com Júpiter. sim. Esse aspecto que às vezes pode intensificar a ansiedade de quem já está mais ansioso, né? Muitas informações. Por isso que a gente está falando durante o comecinho da semana, prestar atenção no que está pedindo o corpo, né? Uhum. E tem esse aspecto antes ali, não sei se você mencionou, com Mercúrio também, né? Ali de madrugada, é isso? Hum, Isso, né? é o que que vai acontecer? Tanta informação, tá vendo? Ó, Sextil com Mercúrio em Áries, não é? De madrugada? isso Ah, mesmo. tá. Que também vai puxar, né, essa coisa do tomar cuidado com o excesso, né, de Sim, pensamento, de informação. Eu sim, acho que o Mercúrio, ele puxa muito essa coisa da mente, né, do mental. Então, sim. pede um pouco de descanso, de controle também, né, porque essa Lua conjunta a Júpiter, por um lado, é muito positivo, porque traz essa coisa do vamos, é quarta-feira, né? Quarta-feira é regido por Mercúrio, essa Uhum. coisa de comunicar e tal. Então vamos se expressar, vamos trocar Uhum. ideia. É bastante positivo nesse aspecto, mas também pesa pro exagero, né? Júpiter ele Sim, traz, ele é benéfico, mas ele também exagera as coisas. Então sim. vamos dar uma segurada, né? No tanto de coisa que a gente vai estar consumindo para não pesar, né? Porque, lembrando, acho que é interessante a gente sempre pontuar essa semana. Lembrar de olhar o corpo, o momento presente, né? Como que Sim. essa energia da semana ela está refletindo no nosso corpo, no nosso organismo, no Uhum. nosso físico, né? E você falando isso me veio muito essa ideia, assim, né, desse sextil com Mercúrio, com Júpiter, é então buscar ferramentas para estar presente, né? Buscar, Uhum, eu acho que é um dia para a gente buscar, então, essas ferramentas, né, que a gente precisa, que o nosso corpo está pedindo, mas principalmente para estar presente, estar aqui. Eu penso muito nesse Júpiter em Gêmeos, né? Gêmeos é um signo de ar, Júpiter pode falar muito dessa expansão de consciência. Eu sempre penso quando tem esse aspecto com Júpiter como práticas de respiração. É que para mim funciona muito, então talvez eu esteja puxando um pouco, mas eu acho que essas práticas de respiração assim que ajudam a gente a expandir a consciência, sabe? Tem sim, práticas assim, você segura um pouco o ar, ou às vezes muito rápido, aquela respiração de fogo também ajuda nos processos de liberação. Então, eu penso que às vezes pode ser uma prática, assim, sabe? Então, perceber também o ar à nossa volta, né? Os sons, os cheiros, eu acho que também podem ser formas, porque às vezes você vai falar para, por exemplo, você vai falar, gêmeos, medite. A pessoa vai falar, então você ah, fica parada? Daí eu falo, gente, mas existe meditação ativa, né? Mas existem aham, outras práticas, né? Mas tô brincando, mas é pensar assim nessas possibilidades assim que Gêmeos traz, né? Então pensando nessas questões do ar, nessa questão mental, né? Do som, do cheiro. Então são aliados, são ferramentas que a gente pode ter nesse dia, né? Utilizar e como sim. você falou, sempre observando o nosso corpo e daí indo buscar. Porque isso é uma coisa que eu também sempre falo para as pessoas, gente. Primeiro, antes de vocês ouvirem o horóscopo, ler as coisas ali que eu falo, ver a previsão do tempo, olhar para o céu, olha para o seu corpo. Sim, eu também falo isso. Porque senão a gente vai ficar sendo sugestionada, né? Então, Uhum, assim, porque tá, o céu tá ali para todo mundo, mas às vezes tem aspectos para você que tá pegando muito mais, ou às vezes tem aspecto para você que nem não tá nem aí, nem passou por você. exato, E daí você fica exato. naquela, gente, daí você fica ansiosa, né? Então eu acho que primeiro é ter esse olhar mesmo, né? E agora tá, agora eu vou Uhum. olhar para o tempo, o que que esse tempo pode me trazer de bom dentro do que o meu corpo tá precisando, dentro das minhas necessidades, né? Então, eu acho que a gente olhar para o horóscopo, olhar para o céu nesse sentido de ser um aprofundamento do nosso autoconhecimento, não delegar, né? Uma muleta, né? Sim. Eu comentei isso até essa semana nos meus stories, né? Porque às vezes a gente coloca muito a responsabilidade naquilo que está sendo mostrado pelo céu, né? Coloca a Uhum, responsabilidade no céu, de uhum, algo que a gente está precisando movimentar, né? Então, uhum, essa semana, como está falando muito sobre a nossa presença, né? É olhar para isso mesmo. Antes de tudo. Eu acho que a primeira coisa que a gente devia fazer todo dia é levantar da cama, antes de levantar da cama, né? Abrir os olhos, sentir como que você tá se uhum, sentindo, né? E se perguntar o que que eu quero agora, né? Ou então o que que eu quero hoje?
né? Sim. E dar esse tempo para ver que o corpo responde, né? Ah, eu quero, antes de tudo, ir lá e Uhum. tomar um banho, vai lá e faz, porque às vezes pode mudar a tua energia pro resto do dia. Ah, hoje de manhã eu quero tomar um bom café da manhã, então vai lá, tira um tempinho e toma o seu café da manhã, né? Eu sei que não é fácil, não é todo dia que a gente consegue, né, fazer isso, mas tentar pelo menos implementar um pouquinho disso no dia a dia, Uhum. sabe? Eu Sim. penso dessa forma. Sim, e você falando assim, me veio muitas vezes, sei lá, de fazer um alongamento, tipo, na cama, assim, Uhum, perceber, ai, essa parte do meu corpo tá tensionada, vou dar uma mexida, né? Isso é uma prática, até ontem eu faço, é praticamente uma terapia corporal em grupo, assim, e sempre no começo das aulas, a professora passa, a facilitadora passa diversos exercícios, mas o primeiro é assim, é tipo, alonga, e o que que teu corpo tá pedindo? Faz os movimentos que o seu corpo tá pedindo, né? Então a uhum. gente tem essa prática, assim, porque às vezes a gente racionaliza, mas assim, deixa o corpo se movimentar do que ele está precisando, né? Sim. É difícil, tipo, a gente tirar da mente, né? Porque às vezes a gente tenta, o que que meu corpo está precisando? Daí eu fico pensando, mas você não está deixando o corpo, É, né? não é a Então, cabeça que tem que responder. então é um exercício, assim, tipo, traz para o corpo, deixa o corpo resolver. O que que o corpo precisa? Eu acho que esse é um questionamento para a semana, para alunação, para a vida, né? A gente buscar Uhum, muito, porque muitas vezes a gente lida, né? E eu vejo muito isso, porque eu faço terapia tanto corporal quanto mental. Tem vezes que esgota no mental. Então agora é só ir para o esgota. corpo, é só ir para o corpo. Agora o teu Uhum, corpo precisa criar experiências, criar sensações, experimentar, porque senão ele não vai internalizar isso, sabe? Então, às vezes você precisa, o teu corpo precisa se sentir várias vezes seguro, você ter várias experiências de segurança para você já sabe, meu corpo está seguro, mas mentalmente você sabe, mas o teu corpo precisa ter várias vezes essa experiência, vivenciar. Uhum. né? Então é uma coisa que me veio assim. E essa Vênus em Áries, o que podemos esperar dessa Vênus aí, nesse signo de Marte? Olha, ela vai estar fazendo um trígono com Marte ali também, né? Que eu tô olhando Uhum. aqui. E ela vai estar. Ah, não, ela vai sair da. Ah, ela vai fazer a conjunção com Netuno, mas não vai ser ainda na quarta-feira, né? Vai ser É. na quinta-feira. Eu já tô acelerada aqui. Aham. Sim. Olha. Essa Vênus em Áries, ela não vai estar muito confortável, né? Porque não é um signo que a Vênus, Uhum. ela se expressa muito bem, né? Então, eu acho que a gente vai ter que prestar atenção ao longo desse período que ela vai estar em Áries com os nossos impulsos, desejos, Sim. sabe? Expectativas. Então, a Vênus, ela fala muito sobre o nosso emocional, né? Sobre as nossas vontades, vai falar sobre os relacionamentos também. Então, eu acho que vale nesse comecinho, né? E essa semana que está mostrando para a gente refletir sobre muitas coisas, já dá uma observada nesse aspecto dos impulsos Sim. emocionais, principalmente, eu acho. O que você Sim. acha, Mari? Sim, ainda mais com trígono com Marte. Se fosse um Marte em Câncer ainda, né, que guarda mais, mas eu acho que com esse Marte em Leão que se posiciona. Então eu penso assim, pro amor, às vezes aquele fogo de palha, aquela faísquinha, aquela Uhum, paixão, assim. Então às vezes vem esse desejo mais rápido, assim. Às vezes dói muito, é muito forte, mas às vezes passa rápido também, né? Mas eu aham, acho que é legal nesse sentido. Eu penso também, eu gosto de pensar na Vênus, né? Falando amor, relações, estética, mas também na nossa questão, assim, da autoestima. Então, às vezes, eu sim, penso muito na Vênus em Ares, tipo, a gente fazendo por nós mesmas. Sabe? Tipo, o que que eu gosto? Como que eu me sinto amada? Eu vou fazer por mim, né? Pensando que Marte está em Leão. Eu gosto de praticar tal dança, de cantar, de fazer teatro, né? Pensando em Leão nessas questões artísticas, criativas, assim. Então, eu acho que pode ser muito legal de ter essa coragem, assim, né? De fazer algo. Então, às vezes, com toda essa retrogradação, e Saturno e tudo, e Vênus em uhum, Peixes. Então, às vezes, a gente já refletiu muito, já pensou muito. Então, eu acho que essa questão de autonomia afetiva também pode vir à tona, né? exato, De buscar nesse sentido, assim, sabe? Uma certa independência. Eu acho que para quem está se relacionando, pode vir essa busca de uma certa mais autonomia, independência. Para quem está solteiro, às vezes, tem essa coragem de, né, chegar junto no uhum, motor, falar, vamos sim, agora. É agora ou para ontem já, né? Para ontem, porque a Ares tem pressa. Se não quer, também não. aham, exato. Mas vem essa coisa também de não ceder aos impulsos, né? Antes de se deixar levar pelos impulsos, parar para pensar no que você realmente está querendo, né? E daí Sim, entra essa coisa de, sim.
Pode ser que eu esteja cedendo a esse impulso aqui, mas o que eu estou esperando que o outro faça por mim, acho que não vai rolar. Vai ser mais produtivo, Sim, mais saudável eu fazer por mim mesma, né? sim. É, eu acho que Sim. entra até no que você estava falando, se fez o trabalho bem feito ali da retrogradação, né, da conjunção com Saturno, se teve bastante reflexão, eu acho que Ares, esse ingresso da Vênus em Ares é esse grito de independência, Uhum, né? Se você sim, refletiu muito, né, com essa retrogradação, com essas conjunções com Saturno, você entendeu os seus limites emocionais seus, do outro, dentro da relação. Agora é o momento de, tá, essa pessoa não vai fazer por mim, eu vou ter que fazer por mim, né? exato. Uhum. Então eu acho E que pode. volta aquele aspecto com o Marte, né? Os cortes. Então, o que que a Uhum, gente pode cortar, de repente, ao longo desse período que a Vênus ela vai estar em Áries, nesse uhum, aspecto, seja de relacionamentos, ou seja até o nosso relacionamento com a gente mesma, né? Porque às vezes a gente sim, não está se permitindo, ou então a gente está se doando demais. Então, acho que são coisas, acho que agora é a hora da gente colocar em prática tudo que a gente refletiu com a Vênus sim, retrógrado, né? sim. Então, esse é o momento. Como que a gente vai Sim. agir agora nesse sentido? É, e eu acho que Ares traz muito essa força, essa coragem, né? E com Marte fazendo esse trígono, né? Mesmo que não seja nos graus exatos esse trígono por signo, né? Eu acho que traz mais essa força mesmo de ação, ajuda Uhum. muito, né? Eu até lembrei agora da Anitta. A Anitta tem Vênus em Ares, né? E ela tem uma música que se chama Combate. E eu sempre lembro dessa música quando tem Vênus em Ares no céu, porque eu acho que é muito a cara disso, né? Que ela vai pro combate, ela vai pra guerra, ela vai Uhum. pra luta, Sim. né? Eu Aham. não vou, eu faço a linha de frente aqui, né? Então, eu acho que Aham. essa Vênus aí, ela tem muito essa qualidade mesmo, né? De abrir esse caminho, de ser. E ela tem Sol em Ares também, né? E tem toda essa fama, assim, de ser a primeira, né? Essa questão de sempre falar sobre isso. Então, acho que Ares, ele traz essa energia, né? De, tipo, pensando no feminino, de abrir caminhos também nesse campo, né? De coisas assim, sei lá, de esportes, estética. Às vezes até que em Tomar a questões frente, políticas. tomar a frente de algumas coisas, né? É o Uhum. aspecto guerreiro da deusa, né? Sim, sim. É, eu acho que é legal. É difícil. Eu vejo assim que é muito difícil pode ser muito difícil para as mulheres que têm Vênus em Ares, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto elas abrem caminhos, tipo, quanto são Uhum. primeiras, sabe? Sim. Então Sim. tem muitas mulheres assim com esse aspecto assim que traz essa questão assim de independência, né? De estar muitas vezes no meio assim de homens e tal, fazendo coisas. Sim. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para a gente falar sobre esse dia, sobre Vênus? Acho que não, né? Acho que Ah, eu já acho que vai ser um dia legal. Eu pontuamos. gosto da Vênus em Ares. Eu acho que vai ser um dia interessante também, né? Essa conjunção com Júpiter. Acho que a quarta-feira vai ser bem uma energia de quarta-feira mesmo, de comunicação, Sim, de expressão. Acho que dos dias da semana, acho que vai ser um dia mais produtivo. Então, para a gente sim, aproveitar esse impulso ali da Vênus para a gente fazer algo necessário. sim. É, e eu acho que Gêmeos sempre traz essa movimentação, esse dinamismo. Então as Uhum. coisas não ficam paradas, né? A gente consegue Não, movimentar bastante coisa. Então, no dia 1, a gente vai ter o ingresso da Lua em Câncer. Deixa eu abrir aqui. quinta-feira, né? Isso. E daí a quadratura com a Vênus e a quadratura com Netuno, é isso? Tem mais algum Netuno, aspecto? isso. Não, o que eu anotei aqui foi esse. Uhum. Então, depois que a Vênus ela fica longe de casa, né, ela fica peregrina, aí ela volta para casa dela, para o signo de Câncer, que muitas pessoas às vezes não gostam, né, da Vênus em A Câncer, Lua, porque, né? perdão, a Lua em Câncer, porque às vezes traz traz as emoções pro corpo, né? O corpo sente. Uhum. Depois de uma Lua em Gêmeos, que fica muito racional, né? Eu acho que é o resultado do que vai ser começado hoje, né? Então, porque se na quinta-feira a gente vai estar se direcionando já para o final de semana, já vai estar se direcionando para a Lua em Leão, né? Eu acho que essa Lua em Câncer, ela vai ser meio que um resultado. A gente vai começar a perceber aquilo que a gente começou hoje. Então, a gente Uhum, faz aquele movimento astrológico agora de olhar para o futuro, mas olhar para o passado, olhar para o presente ao uhum. mesmo tempo. Essa linha cronológica meio louca, né? Que a Sim, astrologia faz. sim. Então, eu acho que na quinta-feira, essa lua em Câncer,
ela vai, e principalmente porque ela vai fazer essa quadratura com Vênus e com Netuno, vai ser um dia interessante para a gente olhar o acúmulo emocional, de repente, como que a gente lidou ao longo da semana com as nossas emoções, com os processos que vieram, né? Porque para algumas pessoas, principalmente essa quadratura de hoje, né, domingo, pode trazer à tona algumas coisas. Então, como que a gente começa a lidar com isso hoje, para ir manejando isso ao longo da semana, com tudo isso que a gente já conversou, e chegar Uhum. na quarta-feira e ver como que a gente resolveu isso, né? Sim, sim. Senão eu vejo que quando a gente não está se cuidando, a lua em câncer, ela traz carências, faltas, necessidades, né? Traz toda a Nossa, nossa sim. vulnerabilidade. É o momento que o caranguejo ali, ele tá sem a carapaça. É só o corpinho mole, Uhum, né? A verdade. gente se sente esse bichinho assim, vulnerável. Então, mas eu acho que eu acho bem desafiadora essa quadratura com a Vênus, né? Porque tem um lado assim nosso que quer ser cuidado, e daí tem um lado nosso que quer essa independência, e daí como fazer isso, Uhum, né? Então, de alguma forma, é conseguir trazer esse cuidado, por exemplo, mesmo em relações que eu tenho essa independência, como que eu posso ter esse cuidado? Ou mesmo eu sendo independente, eu entendendo que eu também tenho necessidades, eu sou humana, eu tenho sim, emoções, né? sim. Então, eu acho que é um desafio também, né? Lidar com essa coisa. Como que faz? Dê uma dica, Mai, para lidar com essa tensão. Olha, eu estava pensando aqui, porque o Netuno ele vai estar envolvido nessa Vai. quadratura, né? Então a gente vai estar bastante sensível, eu acho, que essa Uhum, influência de Netuno em cima dessa lua em câncer, eu acho que vai deixar a gente muito sensível emocionalmente. uhum, E daí tem essa influência da Vênus trazendo essa questão emocional. Eu acho que para lidar com isso, o segredo seria vamos pensar nos aspectos espirituais de Netuno e criativos de Vênus. Então, eu acho uhum, que a quinta-feira pode ser um dia interessante para a gente tirar algum momento no dia para fazer alguma coisa que seja inspiradora para a gente, sabe? Tirar um momento no dia ali para ouvir uma música, ler um livro, se expressar criativamente também, dançar, quem gosta de uhum. dançar, sabe? Que eu acho que é Sim. dar esse movimento para as emoções, colocar para fora, né? Essas Uhum, emoções cancerianas que vão estar ali. E sim. não, que nem você falou, guardar, né? Porque a Uhum, tendência com a lua em câncer é a gente se recolher, é guardar. Mas com essa quadratura por Vênus e Netuno estarem em Áries, eu acho que pede mais para a gente colocar para fora. Ou então, pelo sim. menos, abstrair, mas abstrair de uma forma saudável, sabe? Então, Uhum, se pesar muito essa questão emocional, às vezes até espiritual, né? Porque Netuno tá ali aplicando uma quadratura, então, se a gente sentir algum peso, assim, espiritual, buscar fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Uma uhum, meditação, que nem eu falei, ouvir uma música, fazer alguma coisa que traga esse contato mais sutil, que eu acho que vai dar uma aliviada. Você acha sim. que isso Uhum, pode funcionar? O que que você faria nesse uhum. sentido, Mari? Ai, quando eu tenho essa lua quadratura com Vênus, acho que é um dos aspectos que eu mais odeio, porque ela, assim, é Também. muito uma baixa autoestima, não estou Aham, sendo sim. valorizada, ninguém me ama, ainda mais com uma lua em câncer. Assim, Uhum. tá assim, boa para sofrência, né? Sim, sim. Mas eu acho que é buscar essas atividades que a gente sente essa energia, que a gente sente esse fogo, né? Acho que atividades venusianas, mas cuidar, porque às Sim. vezes, como é uma quadratura, às vezes, ai, eu tô mal, daí eu mereço um prazer, né? E aquilo que você falou da Vênus em Áries também, que pode ser muito impulsiva. Eu acho que a gente Uhum. pensar, já calcular ali, aonde que eu realmente tenho um prazer. Porque às vezes não é aquele prazer assim que é muito vai e passa, e daí depois você se sente até meio mal, porque, tipo, ai, não alimentou, sabe? Não nutriu de Uhum. verdade. Câncer precisa dessa nutrição, né? É. Então, eu acho que é pensar realmente em práticas, né? Já pensando desde que a Vênus ingressa em Áries, a gente, né? É importante que a gente tenha preparado esse terreno para saber que tem coisas que não nos dão prazer, assim, sabe? Ou é um prazer muito rápido que nem Momentâneo. muito, Uhum. assim, sabe? Não serve daí. Principalmente quando a Lua tá em Câncer, né? Que é algo mais É. que dê mais substância, assim, né? Então, Sim. eu acho que essas práticas assim artísticas, criativas, eu acho que podem nos ajudar até para a gente sair um pouco desse, às vezes, se vem um estado de sofrimento, um estado de dor, né? A gente se conectar, às vezes, com algo maior, a gente se conectar com até a nossa própria beleza, com o que a gente acha bonito, né? Contemplar isso, né? Sair um pouco.
dessa sensação, né? Porque eu acho que a lua em câncer também é importante a gente lembrar disso, que é só um sentimento, vai passar, vai se transformar em Vai outra passar. coisa, né? A gente não Uhum, é os nossos sentimentos, eu acho que acho que eu diria isso, né? Acho que esse contato com o Netuno muitas vezes traz isso, né? Uma percepção assim maior, tipo, tem 1 milhão de sentimentos, tem 1 milhão de pessoas, né? Às vezes você tá até uhum. conectada com algum sofrimento que nem é seu, né? Às vezes é. Isso, pode estar sentindo, absorvendo, né? Principalmente por Sim, conta da lua em câncer, né? Essa coisa de absorver muito o que é do sim. outro. Uma grande Então mãe. volta essa coisa, aham, volta essa coisa de primeiro pergunta o que que teu corpo está sentindo. É seu? Se Uhum. for seu, procura uma forma de lidar com aquilo. Se não Sim. for seu, se for influência de alguém, de alguma situação, também procura lidar com isso, mas Sim. tirando isso de você, né? Eu Uhum. acho que esse Netuno, essa quadratura com Netuno, vai trazer para a gente essa percepção, sabe? Do que eu Uhum. preciso fazer. Acho que para alquimizar, como é que me perdi na Alquimizar, palavra agora? alquimizar. Eu acho que Alquimizar, é. exatamente. Uhum. Alquimizar esse sentimento, essa sensação, né? Uhum. E daí a gente conseguir lidar com isso, porque, como você falou, essa Vênus ela vai trazer muito essa questão dos impulsos, né? Então a Uhum. gente tem que tomar cuidado com esses Sim, impulsos, não sim, buscar coisas momentâneas, principalmente ali sim. na quinta-feira, que eu acho que é onde a gente vai se sentir meio borocochô, assim. Uhum. Tá, eu acho que é um dia para cuidado, fazer uma autoconchinha, um autoabracinho, umas coisinhas Uhum, assim, sabe? aham, Né? E também sentir de alguma forma esse fogo, né? Porque tem esse impulso, assim. Então, acho que tenha um pouco de cuidado, né? Buscar esse cuidado com o corpo. Às vezes, linkar com alguma atividade, sei lá, uma dança, alguma prática assim, né? Eu acho que pode ser interessante nesse dia. sim. Uhum. Então, é isso. Para quinta, tem mais alguma coisa? Não, para quinta-feira acho que deu. Foi isso mesmo. Então, vamos para sexta, sexta-feira de Vênus, que agora vai Estamos estar em chegando no Áries. finzinho da semana. Uhum. O que temos para sexta? Na sexta-feira, essa Vênus ela vai fazer a conjunção com Netuno, né? Vai ter uma quadratura com Mercúrio também, né? Essa Lua, a Lua em Câncer ainda. Uhum. Ela vai fazer uma quadratura com Netuno ali na sexta. E vai fazer um. Ela tem um trígono ali. Com quem que ela tá aplicando um trígono? Ah, com Quiron. E tem Com um Quiron não, sextil, perdão. é um Com o sextil Nó com do Sol, não Norte. é? Ah, tá. Eu É, isso. Eu anotei também. Tem um sextil com o Sol. O Uhum. que que você acha que essa lua em Câncer vai trazer esse sextil com o Sol, Mari, depois da quinta-feira? Ah, eu penso num conforto, né? Porque Lua em Câncer, Sol em Touro, sabe? Eu acho que pode o Sol, assim, quando ele traz esse aspecto, e agora ele já indo um pouco, né? Tá um pouquinho distante da Lua, eu acho que pode trazer mais essa clareza sobre esses acontecimentos da semana, né? Mais um Uhum, entendimento ali do que é preciso essa estabilidade, do que precisa conforto, do que precisa cuidado. Eu gosto muito desses aspectos, assim, mesmo que sejam mais sutis, né? Esse sextil. também. E Câncer é regido pela Lua, Touro exalta a Lua, né? Então eu penso que pode ser um momento muito legal, assim, dessa percepção, favorece muito isso, né? Se a gente tem trânsitos bastante desafiadores, eu acho que esse é um aspecto bem gostosinho para a Lua, assim, sabe? No sentido de Sim, sentir mesmo, né? De acolher, de trazer essa sensação física mesmo, né? E daí sim. a quadratura com Mercúrio já tira a gente um pouco da nossa zona de conforto, né? Porque Câncer quer ficar quietinho ali na dele e Áries quer ir Eu, quer ser herói. aham. Mas eu acho que esse sextil com o Sol em Touro pode ajudar a amenizar um pouco essa quadratura em Mercúrio, com Mercúrio, né? Sim. Porque eu acho que essa quadratura, ela vai trazer muito esse aspecto do mental, né? Porque se Ah, na sim. quinta-feira a quadratura com Vênus e Netuno trouxe mais essa questão do emocional, talvez a gente pode ter ficado muito ali nas emoções, e na sexta-feira esse aspecto de quadratura com Mercúrio pode trazer aquela ressaquinha, sabe, mental, assim, cara, por que que eu pensei tanto naquilo? Por que que eu fiquei ansiosa? Por que que eu tô me sentindo desse jeito? A gente pode começar a se pesar dessa forma. E daí eu acho que esse sextil com o sol ali pode trazer essa coisa do, tá, não, pera, mas como eu posso me acolher agora? O que que eu posso Uhum. fazer hoje, principalmente, que é dia de Vênus, né? Para cuidar um pouquinho do meu mental, para eu não voltar
para aquela pressão emocional, de repente, que eu estava ontem, né, na quinta-feira, Sim, sim. né? Sim. Eu acho que Mercúrio em Áries ele traz essa velocidade ali nos pensamentos, nas ideias. Então, assim, de alguma forma pode favorecer a gente buscar também essas ferramentas para si, né? Então, às vezes perceber o que está precisando. Então, já perceber, já sacar Uhum. na hora, tipo, ah, eu preciso Uhum. cuidar disso, eu preciso me nutrir disso. Então, eu vejo que pode favorecer isso. E resolver também algumas coisinhas, né, que a gente pode precisar fazer. Ah, e vai ser na sexta que vai ser essa conjunção da Vênus com o Netuno, né? Eu notei certo? Mesmo. Você pode ver que até tá, o quadradinho tá selecionado ali, né? Cadê? É verdade. Ali o A aspecto. conjunção da É, Vênus com o tá Netuno. Ah, tá sinalizado. certo, você Aham. mencionou no começo. Perdida aqui. É, eu acho que pensar nessa, quando a gente pensa na Vênus, que vai falar sobre afetos, relações e Netuno, que ele acaba dando uma dissolvida do nosso ego, né? Então, às vezes, pensar em talvez alguns aspectos negativos dessa impulsividade, ou alguns aspectos negativos mais marciais, né? De Áries, assim, Uhum. de treta, de combate, às vezes. Porque às vezes Vênus em Áries, Vênus pode falar sobre o feminino, então Vênus em Áries pode ser, sei lá, Sim. uma competitividade entre mulheres, por exemplo, Uhum. né? Exato, Então a gente pode exato. pensar nisso, nesse dissolver desse lado mais negativo, talvez, né? Essa dissolução do nosso ego. Exato. E é o que pode estar trazendo também um certo desconforto, né, em algumas conexões, algumas relações, essa coisa da comparação também, né? Eu Uhum. acho que pode puxar por esse lado, de repente, a gente observa ao longo da semana com esses aspectos que a gente está muito numa posição de estar se comparando demais, ou então está se subjugando, se menosprezando, e daí vem esse sentido do dissolver isso, né? Uhum. Perceber, mas por que que eu estou fazendo isso comigo mesma, né? Qual é o Sim, meu valor? O que que eu posso fazer de útil com isso, né? Vem muito de tudo que os aspectos da semana vão estar ensinando para a gente, eu acho, né? E daí sim, essa conjunção com o Netuno ali na sexta-feira traz também essa percepção, né, do sutil, do como que eu posso dissolver, lidar com isso e trazer isso para esse dia de hoje, né, para sexta-feira, e me enxergar melhor, de repente, né? Essa conjunção pode ter nesse sentido, né? No aspecto sim. feminino, do autocuidado, porque a gente está falando da sexta-feira, é dia de Vênus, então acho que Uhum. essa energia ela vai estar bastante exaltada ali para a gente olhar para esse sentido. Sim. E eu penso também, Netuno muitas vezes traz essa compaixão, né? Então, teve a quadratura com Sim. Vênus, tô sem autoestima, sei lá, tô me sentindo feia, não sei o quê. Daí esse Netuno, assim, sabe, uma percepção maior, né, do todo, do cósmico, do Uhum. espiritual, eu acho que pode ajudar a gente nesse dissolver também, né? Sim. É, Acho que é aquilo de, será que é verdade isso que você estava pensando de você mesma todos esses dias, uhum, né? sim, Aquele choque de realidade. Qual é a narrativa que você está se contando, né? sim, sim. Acho que é isso para esse dia. Tem algo a Para mais? sexta, não, né? Acho que já pontuamos. Daí a Falamos gente chega no bastante. sábado. Deixa eu abrir aqui. Sábado a lua vai começar a lua em Câncer ainda, né? Mas daí a gente começa a manhãzinha com a lua já entrando em Leão, né? Uhum, isso. Já se preparando para crescer. Uhum. A En- véspera da lua crescente. Então, a gente tem o aspecto de trígono com Saturno, ingresso em Leão, um sextil com a Vênus e uma conjunção com Marte. Isso, né? Isso, isso. Eu acho que o dia tá bem bom, assim. Eu acho que tá agradável, né? Tem um trígono com Saturno, que às vezes aí ali sábado de manhã ainda lidando com algumas responsabilidades, mas eu acho que principalmente assim para sair, festar, fazer coisas divertidas novas, sabe? Se jogar, eu acho que Uhum. talvez ali a conjunção com Marte um pouco de atenção, né? Porque a gente sabe que Marte às vezes traz acidentes, traz essas coisas, Isso. mas esse aspecto ali com Vênus eu acho bem interessante, né? É no sentido da gente também estar se sentindo melhor com a gente mesmo, né? Por tudo que a gente Uhum. refletiu ao longo da semana, porque é uma semana de lua nova, mas tudo que foi mostrado aqui parece que é uma semana onde a gente vai estar mais
com a gente, né? Vai estar mais Sim. introspectivo, se cuidando, observando e tal. E daí o sábado já vem com essa coisa um pouco mais da convivência, da interação, a lua em câncer ainda no comecinho ali da manhã. Eu acho que puxa também essa coisa de estar com pessoas queridas, sabe? Também a lua em leão, depois que ela entra em leão, vem essa coisa de estar entre amigos, estar entre familiares, né? Trazer esse cuidado que a gente talvez possa ter buscado ao longo da semana toda, trazer isso para a gente através dessas interações, né? Porque eu acho que muitos dos aspectos da semana vão fazer a gente olhar também para as nossas relações, né? Aquilo que a gente conversou lá no começo. Algumas situações, algumas pessoas que podem estar trazendo alguns gatilhos para a gente, situações que a gente precisa resolver, a gente já pode tentar resolver essa semana, e daí no sábado pode ser de repente esse momento da gente se juntar com quem faz bem para a gente, né? Uhum. Trazer aquela nutrição emocional que foi pedida desde o começo da semana, né? Pode ser o Uhum. culminar disso, né? O que Sim. que você acha? Ah, eu acho que é bem isso, que essa semana é até o que você trouxe no começo, né? Olhando para esses desconfortos, olhando para algumas tensões. E ali me parece que nesse sábado, assim, tudo vira festa, alegria, sabe? Parece que tudo Fica mais funciona. confortável. Aham. Eu sinto ali que no sábado traz muito essa conexão assim com alegria, com celebração, né? E daí no domingo a lua já vai ficar crescente, daí já tem essa tensão, né, com o sol, mas eu acho que Uhum. sábado dá para aproveitar bastante, é um dia assim para comemorar, para assim, nossa, sobreviver essa semana. Eu acho que é essa sensação, né? Essa lua em leão, ela vem nesse sentido de caramba, vencemos, Uhum, merecemos uma semana. sobrevivemos. Aham. Sim, Eu acho sim, que já ameniza muito da oposição de Marte com Plutão, já ameniza muito a quadratura que aconteceu no comecinho da semana. Eu acho que é realmente um dia para aproveitar, né? Tudo que a gente fez. sim. É, e os aspectos difíceis com a Lua, os aspectos difíceis com a Vênus, acho que no final, assim, tudo se encaixa, assim, sabe? Tudo Uhum. Sim, entendendo o propósito de tudo que aconteceu, assim, nessa semana. sim. Então, acho que é isso para o sábado. Tem mais alguma coisa que você acha importante da gente mencionar? Esse sextil com Urano, eu anotei ele aqui. O que que você acha que esse sextil com Urano pode trazer nessa equação? Eu nem tinha visto esse sextil com Urano, quando a Lua estiver em Câncer, né? Isso. Aham, Ah, eu sempre penso nesse sextis quando a lua ela tá nova, né? Então a gente pensar no que a gente pode renovar, né? Então acho que o sextil às vezes são aspectos muito leves, que às vezes assim uhum, tem essa oportunidade, mas a gente tem que ter um certo esforço para se direcionar ali, sabe? Então tá é, ali, mas tipo, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça nada, né? Então eu acho que aham, favorece, é uma certa simpatia ali. Mas pode ser legal para a gente tentar fazer um mínimo assim que seja diferente, se experimentar. Ah, será que essa comida, será que esse hábito, será que esse jeito aqui de me cuidar pode funcionar, né? uhum. Pensando que a lua em câncer a gente volta muito para essa questão de nutrição, de cuidado. Então, às vezes, testar algumas formas diferentes, né? Eu acho que pode ser isso. Eu acho que o sextil ele pode ser aquele movimentozinho no sábado para tipo, eu não, de repente eu não tô tão afim de fazer alguma coisa, mas pode ser bom, né? Eu vou Uhum, lá e me permito fazer, uhum, sabe? Não quero, tô ainda muito confortável, não quero sair de casa de repente, mas pode ser uhum. bom, de repente encontrar uma amiga, fazer alguma coisa, né? Acho que é esse movimento que pode ser interessante Sim, ou às vezes dessa até em casa influência. mesmo, né? Tipo, ah, vou assistir uma série aqui que eu nunca assistiria, sabe? Aham. Às vezes É bem isso. coisinhas pequenas, assim, sutis, mas que trazem uma quebra, assim, né? De É, comportamento, assim, pensando que tá câncer, o sol tá em touro, que a gente quer mais, às vezes, um. a zona de conforto. Sim, sim. Se bem que Urano já tá em touro faz tempo. Que zona de conforto que os taurinos estão tendo, né? Quem tem Uhum. ascendente, lua, não sei, não sei que conforto, né? Tá sendo ali, tá sendo chamado, assim, né, para sair dessa zona de conforto. Sair, né? Mudar, buscar ressignificar alguma coisa ali. Sim. Então, acho que é isso para essa semana. Tem mais alguma coisa? Tô pensando aqui se tá faltando algo que a gente não Eu acho que a falou. gente pontuou tudo.
Então é isso. Então a gente fechou essa semana. Eu acho já que a gente pode fazer vídeos de outras coisas. Já estou pensando aqui, talvez Legal. de algum planeta, de alguma coisa. Mas eu acho que já tá bom para semana. A gente já falou bastante, acho que já deu quase 1h30. Então, É bastante para bom uma que tem semana. corte para a semana toda. Aham, sim. Mas então, vamos fechando. Eu queria te agradecer, Mai, pelo seu tempo, pela sua energia, Ah, pelas eu que palavras. agradeço. Muito adorei a gente falando aqui. Já, como eu falei, já estou pensando em umas ideias aqui para a gente conversar mais. É, Ótimo. mas assim, deixa as suas informações para quem quiser atendimento, quiser conhecer mais o seu trabalho, né? O seu Insta, você já falou, mas reforçando aqui, pode deixar suas. Vocês podem me encontrar no Instagram, né? A rede que eu sou mais ativa no momento é @lab.astral. Então lá vocês podem me acompanhar. Eu posto também energia diária nos stories, faço atendimento de mapas, de tarô. A gente está aí para ajudar como pode, né, Mari? Uhum, sim. Ai, Podem entrar gente. em contato comigo. Então é isso, gente. Sigam a Mai, acompanhem lá que a gente está sempre trazendo informações diárias, né? Lembrando que aqui a gente faz uma previsão muito geral, então é sempre legal você Uhum, ter o conhecimento um pouquinho do seu mapa. E como a gente mencionou também, sempre olhar para si mesma antes, não fica, né, sendo sugestionável. Então, o quanto é importante buscar, isso eu acho que a gente reforçou na semana inteira, é escutar o seu corpo, as suas necessidades antes de tudo, né? Então, o quanto isso é exato. importante, mas a astrologia, o tarô, são ferramentas que podem nos ajudar quando a gente já faz esse trabalho, né? Podem ser, aprofundar muito mais, a gente pode enxergar algumas coisas que às vezes a gente não via sobre nós mesmas. Uhum. Então, é nesse sentido. Então é isso, mais uma vez. Obrigada, Mai, obrigada por todo mundo que está Eu que escutando agradeço, e que está Mari. vendo, e boa semana pra Boa gente.